Você está no canal Investidor Cético, eu sou André Massaro e nesse vídeo vamos falar sobre quando é o momento certo de vender uma ação. Qual é a hora ideal para você dizer adeus para aquela ação que você comprou e que espera se ela te trouxe resultados positivos. E assista esse vídeo até o final, pois ele não vai ser daqueles vídeos como muitos que tem por aí, que vai ficar um tempão te enrolando, contando que é uma ação, que é a bolsa de valores, só para chegar no final e dizer que não existe momento ideal para vender uma ação. Existe sim. Só que a saída ideal depende muito de como ocorreu a entrada e qual era o objetivo inicial da compra. Cada tipo de entrada pode ter o seu tipo ideal de saída. Então aproveite para se inscrever no canal e quando terminar de assistir, diga nos comentários se tem alguma outra forma de saída ideal que você acha que deveria estar nesse vídeo. Quem sabe não gera material para uma parte 2. Vamos imaginar inicialmente que você é aquilo que no jargão se chama de holder, alguém que compra ações com a intenção deliberada de não vender. Neste caso e somente neste caso, assumindo que você seja um holder radical, e existem muitos por aí, podemos dizer que o momento ideal de vender uma ação é nunca, pois essa é a postura consistente com a estratégia que você escolheu seguir. Agora imagine o caso de um investidor que investe em dividendos. Quem investe em dividendos normalmente tem um perfil mais conservador e quer ganhar dividendos sempre, não é só ganhar uma vez e pronto. Então, para esse investidor, a palavra-chave é estabilidade e previsibilidade. Tem três métricas importantes aqui. O dividend yield, que é o quanto a empresa distribui de dividendos em termos percentuais em relação ao preço atual da ação. O yield on cost, que é similar ao dividend yield, mas considera o custo de aquisição da ação. E o dividend payout, que é o quanto do lucro em termos percentuais é distribuído. No mundo todo, um número que é sinônimo de dividend yield atrativo é 6%. Esse é o número que a maioria dos investidores associa com uma boa pagadora de dividendos. Investidores em dividendos querem receber dividendos, então não faz sentido investir em empresas com dividend yield baixo, e aí podemos até tomar esses 6% como referência. Mas o que precisa ser observado aqui não é tanto o número, mas sim as flutuações. Se o dividend on cost cair por 2 anos seguidos, já é o caso de pular fora, pois a ação começa a não mais atender o objetivo inicial do investidor. Um dividend yield decrescente pode não representar queda de dividendos para o investidor pelo efeito do yield on cost, mas isso acende um sinal de alerta e se não for um sinal de saída, é pelo menos um sinal para já ir procurando alguma outra coisa para investir. Já aumentos abruptos do dividend payout são um sinal para pular fora imediatamente, pois mostra uma distribuição de dividendos que muito provavelmente não é sustentável no longo prazo e não é repetível. Para um investidor em dividendos, saber se a empresa está barata ou cara não é tão relevante, apesar que barato é melhor que caro. Mas para ter uma ideia da saúde geral da empresa, o meu indicador favorito é o ROI. Acima de 20 é nota 10. Um ROI de 10 seria a nota 7, a nota mínima para passar de ano. Abaixo disso eu já começo a procurar outra coisa para colocar no lugar. E ROI negativo é saída imediata. Agora vamos ver o caso de um investidor de valor. Tem 3 indicadores que são mais populares. O PL, preço dividido pelo lucro, o EV/EBITDA e o PVPA, preço dividido pelo valor patrimonial da ação. E como a minha promessa aqui foi não ficar enrolando, eu não vou explicar o que é cada um desses indicadores. Aqui no canal tem vídeos que explicam e eu vou deixar links na descrição. Eu vou usar o PL, preço-lucro, por ser o mais popular, mas a mesma lógica que eu usar para o PL pode ser usada nos outros indicadores. Os valores absolutos do PL podem não ser uma referência muito boa quando vistas isoladamente. A melhor forma de ver se uma ação está cara ou barata é comparando com o PL médio do setor da empresa ou com o PL da própria empresa no passado antes de grandes quedas. Mas vamos assumir como regra geral que uma empresa está barata se ela tiver um PL abaixo de 10. Se estiver muito barata, abaixo de 5, aí é suspeito e merece uma investigação. Ainda como regra geral, um PL acima de 20 indica sobrevalorização e o investidor em valor já pode pensar em pular fora e realocar aquele dinheiro em algo mais barato. No caso das ações de crescimento, indicadores de valor não são tão importantes. Pelo contrário, quem busca crescimento muitas vezes vai atrás intencionalmente de ações caras, pois presumem que o mercado está precificando o crescimento futuro. O retorno financeiro da empresa, não da ação, também não é tão relevante nesse caso, então indicadores como já mencionado ROI também
podem não ser tão relevantes. Neste caso, uma métrica interessante é ver a evolução da receita bruta nos últimos anos. Ela deve ser sempre crescente. Uma queda de receita em um ano é um sinal de alerta. Uma queda de receita por um segundo ano seguido é um sinal de que é hora de pular fora do barco. Sei que alguns investidores podem achar que isso é precipitado e que precisa dar mais tempo para ver se a ação recupera o crescimento. Mas seguindo uma lógica de portfólio, onde você pode tirar uma ação da carteira e colocar alguma outra coisa que pareça mais promissora, não faz sentido ficar dando chance para a ação. Lembre-se, uma ação não é seu filho, seu namorado, seu cachorro. Ações e empresas devem ser tratadas com zero afeição, ceticismo na veia e nada de segunda chance. Até aqui falamos de abordagens fundamentalistas, agora vamos ver algumas abordagens técnicas. Se você opera tendências, aquilo que em inglês se chama de trend following, o ideal é que a sua venda ocorra quando você tem alguma evidência de esgotamento daquela tendência. Isso pode ser feito visualmente por meio de análise gráfica, um pivô de baixa, por exemplo, ou por meio de algum indicador. Na minha experiência pessoal, raramente o indicador que gerou a entrada é o ideal para sinalizar a saída. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre o uso da média móvel de 200 períodos e fiz uma simulação mostrando isso. No caso de médias móveis, pode ser interessante que a saída seja feita com uma média mais curta que aquela média que gerou a entrada. Mas aqui eu preciso dizer o seguinte, as parametrizações de indicadores não têm significado. Elas mudam conforme o ativo, conforme o tempo gráfico e conforme a própria dinâmica do mercado. Então, para saber as parametrizações ideais, precisa fazer o famoso backtest, que é a simulação com base em dados históricos. Não é uma coisa fácil de fazer na mão e é altamente recomendável que se use uma ferramenta especializada para isso. Eu não vou mencionar nenhuma ferramenta específica, aliás, quero lembrar que o canal está sempre aberto a patrocínios e parcerias, mas se você conhece ou usa alguma, coloque aí nos comentários. Agora vamos falar de um tipo de operação de base técnica que é muito comum, chamada momentum. Momentum é um termo em inglês que significa impulso ou ímpeto. São aquelas operações em que a gente compra uma ação porque identifica um movimento de aceleração. E o que eu vou falar também vai ser válido para aquelas operações contra a tendência, que são também chamadas de operações de congestão, de lateralização ou de retorno à média. Essas operações, diferentemente das de tendência, tendem a ter prazo mais curto, então elas podem ter a saída com base em algum indicador técnico ou em um alvo financeiro. Sem entrar em grandes detalhes sobre indicadores específicos, mas os meus favoritos para sair de operações de momentum e de retorno à média são aqueles que levam em conta a volatilidade. Posso mencionar aqui as bandas de Bollinger, que são baseadas em desvio padrão, e o ATR, do inglês Average True Range, que é baseado na amplitude das barras de preço em determinado período. Esses indicadores mostram, obviamente que não de uma forma super precisa e certeira, quando o movimento dos preços começa a dar sinal de exaustão, que pode ser o ponto ideal de saída. E a forma mais simples de fazer uma saída é por meio de um alvo financeiro. Você define o quanto você quer receber e vende naquele ponto. Mas aí vem a pergunta de ouro. Qual é esse ponto? Eu vou ter que novamente falar do tal backtest. Só um backtest bem feito vai te dar essa resposta de forma exata. Um backtest bem feito vai te dizer algo como: para o ativo tal em determinada periodicidade gráfica e nos últimos X anos você teria obtido a melhor relação entre risco e retorno na estratégia testada, fazendo suas saídas em X reais ou X centavos. Esse número vai variar para cada ação, cada estratégia e cada periodicidade, mas uma boa plataforma de backtest vai te dar esse número exato. Só que é preciso fazer outros testes no futuro para refletir mudanças na dinâmica do mercado. Por isso não existe um número mágico que eu possa dar aqui que se aplica a tudo. Esses parâmetros vão sempre mudando ao longo do tempo e são precisos sucessivos testes periodicamente para se chegar sempre no melhor número, no melhor alvo financeiro. Já no caso de opções, que são derivativos e não ações, é mais fácil ter uma regra única. Eu, por exemplo, eu faço muitas vendas de put, que são opções de venda, que é um tipo de operação muito simples e muito seguro, contanto que você não exagere na alavancagem, e tem uma regra financeira de encerrar a operação quando eu conseguir ficar com 60% do prêmio que eu recebi. Talvez você não esteja familiarizado com o jargão das opções, mas eu tô dizendo que neste caso eu consigo aplicar a mesma regra a todas as operações que eu faço, independentemente de em quais ações aquelas opções são baseadas. Aliás, se você não sabe nada sobre opções ou sabe
sabe, mas ainda não está muito seguro e se interessou em operar do jeito que eu opero, conheça o meu curso A Sua Única Opção. O link está na descrição e também no card aqui em cima. Enfim, existe sim um momento ideal da venda de uma ação e esse momento está associado principalmente ao que motivou a compra. E se você tem interesse em aprender mais sobre abordagens quantitativas de investimento que te dão respostas objetivas tanto para suas entradas quanto suas saídas, eu tenho um vídeo aqui do canal que eu acho que você vai gostar. Até a próxima!